Olá, amigos da Santa Cecília TV. Convidado de hoje, vamos contar. Escritor, jornalista, diretor de cinema, roteirista de TV, muitas outras funções, colunista da Folha de São Paulo, José Roberto Toreiro, seja bem-vindo. Obrigado. De todas essas coisas que você faz, qual é que você mais gosta? Que você mais curte fazer? Acho que escrever livro, sabe? Porque, primeiro, não tem patrão, né? Quando você faz o roteiro para outra pessoa, é sempre a outra pessoa que manda na história, ou é o diretor, é o produtor, tal. E aí não é tão feliz, né? Não é tão alegre. E também tem o problema de que o roteiro, ele não é nada, né? O filme é que vale, o programa é que vale e tal. O roteiro é só o sonho daquilo, então você não faz a coisa final. No livro não, no livro você tem o controle, você escreve a história que você quer, você não tem a restrição orçamentária, né? Você quer botar 2.000 pessoas ali numa cena, você põe 4.000, não tem o menor problema. No cinema não. Só dificulta vender os direitos para o cinema, né? Com 4.000 pessoas. Aí o problema do diretor, ele põe com computação, alguma coisa assim. E sem falar que pensar o verbo é muito divertido, sabe? Você pensa verbo e sai verbo. O roteiro não. O roteiro você pensa imagem e sai verbo. Então essa tradução é meio chata, né? A gente, quando pensa em você, pensa, claro, primeiro no escritor. Mas você fez jornalismo, fez letras também, se formou em letras, começou, mas não terminou a faculdade de cinema também. Quais eram os teus planos de vida no começo aí da tua... Acho que no comecinho era ser escritor. Eu fui fazer letras primeiro porque eu pensei, ser escritor deve ser bom, né? Eu gosto de escrever e tal. Posso ser professor de português ao mesmo tempo, né? Aí eu fui um péssimo professor de português. Aí na escritura eu vi que também não dava, aí eu fiz jornalismo, né? Para ver se eu escrevia bastante e talvez, né? Literatura não dê, mas se eu treinar bastante com jornalismo, quem sabe eu posso ser jornalista e tal. E não foi tão bom. O jornalismo ele tem uma técnica muito difícil, eu achei, no final das contas. Não é fácil aprender a escrever como jornalista, porque não é livre. Você tem regras e tal, e foi bem difícil. Eu demorei muito, sabe? Só no finalzinho da faculdade, começo de trabalho, que eu consegui ter um texto assim limpo, né? Foi bem difícil. Eu pensei que era mais fácil. Não é. Você chegou a trabalhar na área como repórter, né, também? Como é que foi esse... Como todo iniciante, eu fiz coisas estranhíssimas, né? A revista de cachorros, revista católica de parapsicologia, revista de química. Era do Padre Quevedo? De plástico, era do Padre Quevedo paulista, o Frei Albino Aresi. Eu fazia revisão, reportagem, quadrinhos, sabe? Foi tudo na revista, era divertido. Como é que eram as reportagens de uma revista católica de parapsicologia, Toreiro? Você entrevista a pessoa, né, e coloca tudo na boca dela, então, sabe, mas é sempre a negação do fantasma, por exemplo, e existe a imaginação e tal. Você anda num trilho muito estreito, né, porque... É uma parapsicologia que não acredita em tudo, assim, nega um tanto, mas acredita em coisas. É estranho. Esquizofrênico, de certa forma, né? A tua história com livros começou como? Eu gosto sempre de perguntar isso. Como leitor? Como leitor, primeiro. Foi meio tardio, porque eu não tinha Monteiro Lobato em casa. Quando eu era criança só tinha Monteiro Lobato, né? Não é como hoje, que você tem uma literatura infantil gigantesca, né? Talvez maior que a adulta e tal. E como não tinha Monteiro Lobato, eu demorei, porque o que eu tinha era uma coleção chamada Clássicos Juvenis, da Abril, que é Tom Sawyer, Ulisses adaptado pelo Monteiro Lobato, Don Quixote adaptado pelo Coni. Eram livros assim, grandinhos. Então eu demorei um tanto para ler bastante, mas gostei muito. Eu lembro que eu chorei lendo um livro, e aí isso foi marcante. Nossa, eu chorei lendo esse livro, que coisa estranha, né? Era um livro dessa coleção. E quando você chora fazendo alguma coisa, é porque essa coisa toca você de algum jeito, né?
Seja você torcendo no campo de futebol, vendo uma novela, vendo um filme, vendo seu filho. Né? Se você, uma coisa faz você chorar é porque ela atinge você com uma profundidade. Né? E aí eu chorei lendo o livro, né? Ri muito também e tal. E aí eu gostei de ler, sabe? Aí o ler ficou uma coisa como rotineira, né? Como eu acho que deve ser. Nascia ali o escritor já? Não, acho que o escritor nasceu nas aulas de redação, no Lourdes Ortiz, na sexta série. Eu tive uma professora muito boa, que às sextas-feiras era aula de redação, né? Ela dava um tema, tal, dava o meio da história se tinha, dava um personagem, dava o final e se tinha que fazer o resto. Aí eu achava a aula, assim, e ela era animadíssima, né? Baixinha, gordinha e tal. E aí eu gostei muito, eu achei que aquilo era a coisa mais divertida da escola, né? E eu lembro que uma vez eu consegui enganar essa professora, porque ela pediu um texto sobre mães, Dia das Mães. Aí, para eu fugir daquela história, eu amo minha mãe, eu fiz de conta que minha mãe morreu e escrevi uma carta que eu iria deixar em cima do túmulo dela, né? Então uma coisa triste assim, tal. E aí ela me deu uma nota bem alta e falou assim: muito boa a sua redação, né? Pena que isso aconteceu, tal. Aí eu falei: não, minha mãe está viva. Ela falou: você inventou? Pai, então ela é melhor ainda. Aí eu achei isso ótimo, né? A possibilidade de inventar, de enganar professor. Foi muito divertido. Essa é a primeira coisa que eu lembro que eu escrevi. Claro que eu escrevi outras antes, mas essa eu lembro porque eu enganei o professor. O que mais você quer na vida, né? Quando é aluno. Os temas dos teus livros, eles são paixões ou interesses teus sempre? Ou você às vezes se propõe a fazer alguma coisa que não está no tua zona de conforto? Não, sempre é alguma coisa que me interessa bastante. Seja, por exemplo, agora eu estou escrevendo um que é sobre Bandeirantes, 1650, a grande bandeira do Raposo Tavares, que começou em São Paulo, foi para Mato Grosso do Sul, Bolívia, subiu, né, acabou indo no Rio Amazonas e acabou no Pará. Aí eu acho isso sensacional, é uma cruzada brasileira, né? Aí me interessa muito, aí eu pesquiso e tal. Sempre por interesse, não faço nada que eu não goste, assim. A história também está sempre muito presente, né? Em alguns livros teus, no primeiro livro, no Chalaça. Por gosto e por defeito. Por gosto porque eu gosto muito de história. Por defeito porque, como eu tenho origem no jornalismo, eu não consigo inventar do zero, sabe? Eu tenho que ter uma coisa, uma base de onde eu saia. Eu não consigo ficar em casa assim, faz de conta que eu acordei barata, né? Não tenho essa capacidade. Eu tenho que pesquisar alguma coisa e tal, aí eu invento a partir dali. Mas eu sei que é uma limitação, né? Mas como os zagueiros grossos, né? Quando você sabe da sua limitação, você arranja um jeito de jogar ali e acaba funcionando. Eu acho que a boa parte dos teus livros, inclusive os infantis, tem muito humor. Você mesmo, eu acho um cara muito engraçado. Você se acha engraçado, Toledo? Engraçado não. Eu acho que eu não tenho o talento do cara engraçado, né? Mas eu acho que eu consigo fazer graça. Escrita, assim, um jogo de ideias, um jogo de palavras, aí eu consigo. Mas a graça é um talento diferente, né? Você vê o cara engraçado, você olha para ele e você tem vontade de rir. É um talento muito invejável, assim, né? Eu invejo muito. Se eu tivesse esse talento, certamente eu teria. Você mais consome dinheiro. muito humor? Bastante. Filme, série, livros? Eu acho. Na minha tese, o humor faz parte da inteligência. Se você não tem humor, sabe, falta ali. O Marcos Aurelius Pimenta, com quem eu escrevi mais de 20 livros, ele tem uma tese, que o nome é bem estúpido, que é a tese do A, E, I, O, U. Uma coisa boa tem que ter o A, E, I, O, U, né? O A é a ação, o E é a emoção, tem que ter. O I é alguma inteligência,
O O é uma originalidade, alguma bossa, e o U é de humor, né? E eu acho, ele falou assim, brincando, mas eu acho que tem razão. Sabe, você tem que ter tem que ter uma ação, senão é chato, né? Tem que ter emoção, senão é uma coisa fria e tal. Inteligência sempre cai bem, originalidade é bom, acho que não é fundamental, assim, mas... E o humor, sem humor eu não consigo ver, sabe? Sei lá, série da Netflix de herói, aquela coisa escura, sem humor, aí eu desisto. Mas Outlander, feito, né, tem guerra, tem emoção e tem um pouquinho de humor, aí eu já me satisfaço. Bem mais difícil fazer rir do que fazer chorar, né? Eu acho. Eu não sei porque eu não tento muito fazer chorar. Mas acho que deve ser igual, são talentos diferentes. O difícil é o cara que faz os dois, né? Aí é o Chaplin da vida. Aí tem que ser muito craque, é o cara que joga bem no gol e de centroavante. Aí é Pelé. Quais são as tuas referências no humor? Humor. O Machado de Assis, eu acho um cara muito engraçado. O Laurence Sterne, é um escritor. Xavier de Mestre, fez Viagem à Roda do Meu Quarto. É um livro sensacional, onde o cara não sai do quarto por 40 dias e é ótimo. Luciano Veríssimo, Entre os Vivos. Milor Fernandes, eu acho que era muito bom também. Fora de literatura? O Woody Allen, eu acho que ele chegou num patamar assim espetacular, que quando é ruim é bom, né? Quando é dos piores filmes dele, mesmo assim você vai ver e fala, olha só o que o cara fez aqui, inventou essa piada diferente e tal. Eu acho que ele é bom. Na TV eu gosto muito do Seinfeld, é uma série muito interessante, né? E ele faz boas entrevistas com humoristas também. É um cara que pensa o humor. Leon Eliachar eu gostava muito. Quando era jovem, assim, né? Ele parou de escrever, morreu. Não porque ele queira, né? Ele foi assassinado por um marido traído. O Billy Wilder eu acho brilhante também, tem uma classe fantástica de humor, né? O humor austríaco é um humor diferente, né? É um humor com uma classe assim que eles acham os ingleses meio banais, né? É impressionante. O Christopher Waltz, né? Que humor que ele tem no Bastardos Inglórios, inerente, né? A ele, né? É sensacional, é um nível de humor estratosférico. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o José Roberto Toreiro. A gente volta depois do intervalo. Olá, estamos de volta com Releitura com José Roberto Toreiro. Zé, teus primeiros livros, Terra Papagalle e O Chalaça, falavam de história, né? Que você já falou que é um interesse teu. Como é que você fez essa transição do jornalista pro escritor? No meu caso, é uma transição leve, né? Porque o jornalista parte de fatos, eu como romancista histórico parto de fatos. Então, não é tão diferente. A coisa é mais no estilo de escrever, né? Mas é fácil, porque você está numa coisa mais presa e vai para uma livre, né? Então, sabe, você está com uma cueca apertada e vai para um samba-canção, é mais fácil, né? Então não foi terrível. O difícil no primeiro livro, Chalaça, foi achar como escrever, como contar uma história. Mas que é difícil até hoje. É engraçado porque não faz muita diferença a experiência. Todo livro é meio primeiro livro. A não ser que ele seja muito igual a algum outro que você já fez. Mas achar o jeito certo de contar é o desafio. Por exemplo, agora, o Raposo Tavares. Como que eu conto? Tem 1.200 caras andando. Em terceira pessoa, em primeira só com o Raposo Tavares. São várias primeiras. É um terceiro que fica pulando de personagem para personagem. Sabe, você tem muitos jeitos. É uma Índia que está lá sendo estuprado todo dia, que conta a história, você
Você tem muitos jeitos de contar. São outras pessoas que não participaram, que viram, sabe? É o Padre Vieira, a única coisa que se tem dessa bandeira é uma carta do Padre Vieira, que ele escutou a história de um dos caras que participou e escreveu uma carta de 2 páginas, só se tem isso. Podia ser ele contando e tal, sabe? Então, como contar uma história é que é o difícil, que foi o difícil no primeiro, mas é difícil até hoje. Quanto tempo você demorou para escrever o Chalaça? Foi uns 3, um pouquinho menos de 3 anos. Mas eu escrevi de vários jeitos, sabe? Cronológico, só parando na independência, até achar o jeito que é um diário misturado com um livro de memórias e vai misturando os dois, demorou bastante. Muita lata de lixo cheia, né? A gente estava tomando um cafezinho aqui antes da entrevista, você me falou que o livro dos Papas, Papis et Circenses, é o teu maior fracasso. Eu achei um livro interessantíssimo. Como é que foi a ideia de fazer esse livro, ateu confesso, escrever sobre papas? Como é que você se interessou por esse tema? Pois eu comprei uma cadernetinha que tinha uma cruz na frente. Falei, uma cruz, né? O que eu escrevo aqui? Acho que vou escrever um conto sobre Pedro, a negação de Pedro, o primeiro Papa. Que é uma coisa sempre estranha. Porque ele, não conheço Jesus. Quando ele nega para os soldados, não, são 3 vezes, né? Não é uma vez só. Não, você estava junto. Não, eu? Nem sei quem é. Joga em que time? Ele nega 3 vezes. O primeiro Papa. Essa coragem, né? Mas, claro, uma coisa humana. É bom. Não acho que é terrível. Eu acho que a Bíblia aí dá a dimensão humana. Por isso que ela é boa. Por isso que é um grande livro de literatura. Aí eu escrevi esse continho. Aí eu pensei, ele foi o primeiro Papa. Será que sabe-se quem é o segundo Papa? Será que está registrado? Aí eu fui pesquisar. Sim, se sabia. E tinha uma história interessante. Mas será que sabe o terceiro? Aí eu vi que tudo estava documentado. E às vezes teve 3 papas ao mesmo tempo. Eles estavam na Itália, teve uma época que foi para a França. E eles eram muito poderosos, muito humanos. Alguns foram pais de outros papas. Alguns papas foram papas de papas. As histórias, assassinos, né? São reis muito poderosos. Eles eram reis. Depois eles foram ficando mais para a religião, mas isso nos últimos 200 anos, né? Eles eram donos de terras e tal. E figuras muito interessantes, né? Com muito sexo, com muita guerra, morte, ideias, né? Manipulação, marketing. São caras sensacionais. Aí eu pesquisei os 265, vi quais tinham histórias interessantes, deu uns 90 e poucos e tal, e aí fiz um conto para cada um, tentando achar o jeito de contar cada um. Às vezes é um diálogo, às vezes é um roteiro, às vezes é uma cena de teatro, às vezes é a narração de uma escola de samba contando a vida daquele Papa, tal, que é muito divertido de fazer, sabe? Aí nesse livro eu acho que eu achei o meu ritmo verbal, porque eu sempre escrevo com uma falsa primeira pessoa, né? Então o Chalaça é escrito pelo Chalaça, então eu tenho que inventar o jeito dele escrever. O Terra Papagaio, quem escreve é o Cosme Fernandes, tem que inventar o jeito dele escrever. Aí o Papis fui eu que escrevi, né? Talvez seja o meu primeiro livro, de certa forma. O que é um mau sinal porque ele foi um fracasso, né? Ele vendeu menos de 1000 exemplares e tal, ganhou o Prêmio Paraná de literatura, o que é bom, mas não vendeu nada, o que é bem mal, né? Então, enfim, talvez seja um mau sinal, talvez eu não deva escrever como eu mesmo, né? Você também, desde o comecinho da tua carreira literária, fez livros infantis. Acho que todos os teus últimos livros são infantis, né? Aquela série... É diferente escrever para adulto de escrever para criança? Infelizmente não, porque as crianças perguntam isso sempre, né? Você gosta mais de escrever? É igual, né? É igual. E não é que eu escrevo mais para crianças, é que o livro do Raposo Tavares já está levando 4 anos, né? Nesses 4 anos eu escrevo também livro para criança, que eu demoro 4 meses. Então sai muito mais rápido. O livro para criança tem 20 mil toques. O Raposo está com mais de 400 mil toques, né? Aí, essa é a diferença, na verdade.
você falou no primeiro bloco, você estudou no Lourdes Ortiz aqui em Santos, toda entrevista que você dá, você faz questão de reforçar isso, estudou numa escola pública daqui, de que forma que isso te marcou? Marcou muito bem, porque era uma escola excelente, né? A escola pública era a escola boa no Brasil e em Santos. Claro que os caras ganham muito mal mesmo, né? Isso não tem dúvida. O professor da escola pública é um salário... Mas quando você consegue uma turma animada, que quer fazer diferença, é impressionante. Fazem escolas que você está num lugar diferente. Você vai lá e vê que, uau, aqui, sabe, você sai arrepiado, tem vontade de chorar, porque os caras são muito bons. Em todas as escolas que eu estudei, eu tinha também a minha biblioteca, o meu canto na biblioteca, a minha bibliotecária, estabeleci uma relação assim. Foi assim com você? Não, eu lembro que teve essa professora, né? Mudou muito, Lá foi uma professora. A relação, claro, tem muita gente que tem o despertar na escola para os livros e tal, mas tem muita gente que acaba se afastando definitivamente da literatura dentro da escola também. Às vezes por uma má experiência, algum livro que o professor deu, ou porque as bibliotecas ainda são lugares, algumas bibliotecas são lugares em que você não pode falar alto, em que você tem que ter toda uma... Como é que se muda isso? Bom, como fazer uma criança ler, né? Como fazer uma criança ler, no final? Eu acho que é achar o que ela gosta, assim, sabe? Você tem que acertar o gosto dela. E aí você ganha a criança para sempre. Experimentar várias coisas e tal e... Não obrigar, né? Não, obrigar aí perdeu, né? Se você obriga... Ninguém obriga uma criança a ver televisão. Vai ver televisão? Não existe. Vai ver YouTube? Não tem. Né? Então eu ia falar disso, inclusive. A concorrência dos meios eletrônicos hoje é muito forte. Como é que se vence isso? Não vence. A ideia também não é vencer, é empatar. Complementar. Porque é bacana. A televisão é boa, o computador é bom, o jogo tem coisas brilhantes. Não é para vencer, né? É uma questão de superar. É para estar junto, porque você tem que ter isso. A leitura, né? Entender o verbo, você só lê umas palavras e transforma aquilo numa imagem, numa história, deixa o seu cérebro muito mais azeitado, né? É uma graxa que você passa aqui nas coisas e funciona melhor. Eu reparo que quando eu estou acabando um livro, eu fico mais inteligente, meu QI sobe 10 pontos, né? Mas é verdade, sabe? Você fica mais esperto, mais afiado. O cara, com a leitura e tal, e atenção, acontece alguma coisa no cérebro que jogando PlayStation não acontece, né? Mas, em compensação, meus dedos ficam ótimos, né? Mas a leitura faz algum negócio assim no cérebro que deixa você mais musculoso cerebralmente, né? Tem filho pequeno, né? Uma filha pequena. Matias. Como é que tem sido esse desafio da relação dele com os livros também? Dessa educação também para... Não, aí é uma covardia, porque ele ganha livros à beça, né? Ele já tem uma bibliotequinha, ele chama os amigos para uma biblioteca. Eu tenho muitos amigos que escrevem livros infantis, então ele tem um estoque imenso. E aí ele vai escolhendo os que ele gosta, né? Para terminar essa entrevista, falando do Santos Futebol Clube, que é tema de vários livros teus, né? Como é que é essa paixão? Você escreveu um texto só sobre o dia em que você se tornou torcedor do Santos. Conta essa história. Bom, eu escrevi um tanto, né? Bastante. Eu escrevi na Folha há uns 10 anos sobre futebol. Tem 2 livros sobre o Santos mesmo, tal. Uns 3 ou 4 sobre outras coisas relativas, enfim. Essa crônica que você está falando é o dia da despedida do Pelé, que foi um dia muito importante, que meu pai me chamou, disse que aquele dia eu tinha que ir no campo. Eu falei, tá bom, né, vamos lá. E aí era a despedida do Pelé. Eu nem sabia que estava vendo uma coisa, sabe, fundamental para a civilização ocidental, né? E eu lembro que, né, o meu pai era um cara mineiro, assim, muito durão, né? Aquele macho, sabe? Falava que eu sou macho, bigodão, né? Cara que não chorava. Lá ele chorou, assim.
É a história do chorar, né? Se uma coisa faz você chorar, porque aí meu pai chorou. Meu pai não chora, o que é isso? Aí eu perguntei por que ele estava chorando, ele falou que é porque aquele jogador lá ia parar de jogar e tal. E aí eu, imbecil, né, ignorante, perguntei, mas por que ele vai parar? Ele é ruim? Meu pai chorando, não, ele é o melhor do mundo e tal. E aí foi muito emocionante isso, né? E eu olhei ali quando o Pelé fica de joelho no campo, aqueles homens imensos, né, mais velhos, eu novinho assim, criança, olhando todo mundo chorando. Foi impressionante, né? Na minha imaginação, as arquibancadas da Vila Belmiro viraram cascatas de lágrimas, uma coisa exagerada assim. Mas foi muito emocionante, acabou sendo uma coisa marcante. E meio estranha, porque eu começo a ser santista talvez no dia mais triste da história do Santos, né? Quando ele perde o maior jogador e o maior jogador do mundo. Deve chegar aos cinemas em breve um filme novo do Leandro Hassum, comediante, que tem roteiro teu. Como é que foi essa carreira no cinema e na televisão? Como é que surgiu isso e como é que tem sido ao longo desse tempo todo trabalhar nesse meio? Surgiu com muita sorte, sabe? Surgiu com curtas-metragens. Um ano eu fiz um curta-metragem chamado Amor, que foi lá para Gramado e tal, e ele ganhou todos os prêmios. E aí a Sandra Werneck me convidou para fazer um roteiro de longa-metragem para ela. E aí eu fiz junto com o Paulo Raume o Pequeno Dicionário Amoroso. E aí começou a carreira no cinema. Na televisão, eu estava lá em Gramado, fiz um curta-metragem que fazia parte de um longa. O curta chamava O Bolo, contava a história de um casal que fazia bodas de ouro e se ofendia durante ali 15 minutos e tal. Se ofendia com classe. Eram austríacos. Sempre... Da periferia, né? Na periferia de Viena, não era tão assim. E aí o Luiz Inácio e a Denise Fraga estavam lá, e aí eles me convidaram para escrever para eles também e tal. Então foi por 2 vezes no Festival de Gramado que eu consegui passar para essas outras coisas, para o cinema de adulto, né, longa-metragem, e para a televisão. E para o escritor, tem uma obra fechada, toda tua. Como é que você lida com as adaptações do que você faz? A visão dos outros em cima do teu trabalho, que é um filme, um programa. O programa do Fantástico era isso também, né? Não, aí é sempre problema, sabe? Porque eu sei que é outra coisa. Então... o Jorge Amado dizia sobre adaptação, né? A frase dele é assim, cobre caro e não veja. Mas eu acho que é outra coisa, né? Eu tive agora a experiência de me adaptar. Então eu peguei o meu livro Os Vermes e adaptei para o cinema, fiz um roteiro de cinema. E é outra coisa, é engraçado, sabe? Não é pai e filho, é mais distante que isso. O livro é uma coisa, o roteiro do cinema é outra, eu tive que tirar metade, né? O livro são praticamente 2 histórias, virou uma só. E mesmo essa uma muda muito, porque você tem que pensar com o olho, né? É um cinema, você não pensa com o ouvido para o verbo, você pensa com o olho, então é completamente diferente. E você tem que, sabe, aceitar que é outra coisa, senão fica muito difícil. E assim a gente termina a releitura dessa semana, que hoje recebeu José Roberto Toreiro. Toreiro, agradeço demais a tua presença. Obrigado, foi ótimo. Espero que seja suportável para os espectadores. Demais. A gente se vê na semana que vem. Até lá.